SP Gospel. Que Deus nessa noite venha nos abençoar, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar o teu ministério. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês aqui em Gênesis capítulo 12, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos meditado muito nessa palavra aqui, porque é uma realidade de hoje, dos dias de hoje, os dias que nós vivemos tão online, né? Tão ligados na internet, tão ligados nas coisas, e muitas vezes nós estamos se desligando do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, aqui em Gênesis capítulo 12, fala muito no meu e no teu coração. Fala sobre o chamado de Abraão. O chamado de um homem para estar fazendo a obra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, em primeiro lugar, o que me chama muita atenção aqui é o chamado de Abraão. Irmão, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus chamou a Abraão. E uma coisa muito interessante, a Bíblia nos relata, e é uma coisa que não deve se passar em branco, tinha Abraão 75 anos. Com 75 anos, naquela época, ele ainda morava com o pai. Ele morava no meio da parentela. A Bíblia nos ensina que nos tempos antigos, os patriarcas eram os que dominavam as famílias, o grupo étnico daquela época. E Abraão, ele foi convidado por Deus para sair do meio da parentela dele e fazer a obra. Mas eu quero trazer para você essa mensagem, porque muitas vezes tudo está bem dentro da igreja. Tudo está bem aonde você congrega. Tudo está bem aonde você vai toda semana ali buscar a Deus, buscar uma palavra, buscar uma direção daquilo que você quer para o mês na sua vida, para a semana na tua vida. Mas muitas vezes, quando você sai daquele convívio, quando você sai daquele momento, é aonde você, muitas vezes na sua vida, você não dá ouvido lá fora quando Deus fala com você. Abraão, ele tinha a cultura dele ali com o pai dele a gente sabe que o pai dele era pagão, a gente sabe que a cultura do pai dele era totalmente pagã, e Abraão vivia ali naquele convívio, mas um dia Abraão é convidado a sair daquele convívio. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e eu volto a refletir nisso, é que Abraão ouviu Deus falar com ele, fora da situação que ele convivia no dia a dia, com a família, com os parentes, com as influências que ele tinha. Mas aquele dia ali, Deus resolve chegar para Abraão
e falar com ele. Falar diretamente com ele. Irmão, eu quero fazer uma pergunta nessa noite, nesse dia tão abençoado. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não sente no teu coração Deus falar com você? Não, irmão. Não estou falando você ir no culto e falar para mim que você foi no culto, o culto foi maravilhoso, o céu desceu. Os hinos tocaram no fundo da tua alma. Não estou falando isso. Eu estou querendo trazer para você uma mensagem quando Deus colocou você na parede e fez você tomar uma decisão. Quando Deus pegou você, encostou você na parede e fez com que você desse um passo de ousadia na tua vida. Onde Deus, ele te coloca numa posição onde você tem que dar um passo além daquilo que você é acostumado. Pastor, mas como acostumado? Sim, acostumado todo domingo tá no culto, acostumado toda terça-feira, quarta tá no culto. E muitas vezes não dá ouvido quando Deus fala com você em algo que você está tão acomodado. Deus te cobra uma mudança, Deus te cobra algo dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro do teu comportamento religioso que você está seguindo e você não dá ouvido. Irmão, indiferente da religião, indiferente da onde nós estamos, Abraão, entenda bem, ele era de uma família pagã. Ele estava no meio de povos, de pessoas pagãs. E ele recebeu o chamado naquele meio ali. Ele ouviu. E muitas vezes a pessoa está no culto, muitas vezes a pessoa está na igreja, adorando com as mãos levantadas, e Deus fala com ele, e ele não entende, ele não sente. Uma determinada vez, tinha 2 homens no caminho de Emaús, caminhando, passaram por uma desilusão, passaram por uma decepção para eles, uma grande decepção, e eles saíram e foram para Emaús. E na caminhada, a Bíblia diz que Jesus entrou no meio ali, começou a conversar com eles e tal, foi se aprofundando no assunto, foi se aprofundando na conversa, foi levando aquela conversa adiante. E a Bíblia diz que quando chegou num determinado momento, aquele homem fingiu que ia adiante. E aqueles 2 homens pediram para que ele ficasse com ele aquela noite. A Bíblia diz que Jesus entrou, sentou na mesa com eles e pegou o pão. E quando ele partiu o pão, ele sumiu, desapareceu. Aí um olhou para o outro e uma pergunta não se deixou calar ali naquele momento. Um olha para o outro, não ardia o vosso coração no caminho, quando ele abria as Escrituras? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você ouvinte da palavra do Senhor. Não existe uma voz que mexe tanto no coração do homem quanto a de Deus, quanto o Espírito Santo de Deus. Você pode ouvir a maior pregação na tua igreja. E infelizmente eu tenho que falar uma verdade aqui. Você tem um culto maravilhoso na sua igreja, chega na tua casa, parece que o inferno desceu na sua casa. É filho desviado, é filha desviada no mundo, é pessoas bebendo dentro de casa, fumando dentro de casa, é um que desrespeita a mãe, é outro que desrespeita o pai.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. E aquele culto que parece que o céu desceu? Muitas vezes em casa a gente não dá ouvido quando Deus fala. Deus manda você tomar atitude na sua família, tomar atitude na tua casa, tomar atitude no meio dos seus filhos, tomar atitude no meio da tua parentela, e você não toma. E aí você fica perguntando por que será que tudo isso tem acontecido? Às vezes um irmão não se dá com outra irmã, às vezes um filho não se dá com outro filho, às vezes tanto sofrimento, tanta murmuração, e você não sabe de onde está vindo. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer falar com você, minha irmã, como falou com Abraão. Às vezes, aquilo que eu quero, aquilo que você quer, aquilo que nós queremos, com certeza, muitas vezes, não é o que Deus tem para nós. Abraão tinha 75 anos e estava bom ele ficar com o pai dele ali. O pai dele era o patriarca. Mas ele foi convocado para sair. Ele foi pedido para sair. E ele saiu. Ele ouviu. Naturalmente que nessa caminhada de Abraão, ele passou por momentos difíceis. No Egito ele negou, ele mentiu. Depois Sodoma e Gomorra teve que ir para lá para resgatar o sobrinho. Tanta coisa aconteceu, mas nada foi comparado ao que Deus fazia na vida dele. Sendo que, pela última vez, a mulher dele se antecipou, e ele se antecipou e tiveram um filho. E Deus, mais uma vez, falou com ele. Ele, com 90 anos, Deus fala mais uma vez com ele, que ele seria pai de uma grande nação. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, Ele não desiste de você. Eu quero te convidar a sair um pouquinho das quatro paredes, sair da religião que você vive e ouvir Deus falar com você. Sai do meio da religiosidade, sai do meio desse tumulto que está virando esse mundo e deixe Deus falar com você. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe. Meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Deixe Deus falar com você. Se você sentiu e nos ajudar na nossa programação, nos ajudar como parceiro fiel, anote o nosso número 97126-7548. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A cada um de vocês, que Deus abençoe.